Graça e paz, abençoados. Uma nova série trazendo para vocês que o título é A Ressurreição Nunca Foi para Nós. A ressurreição dita por Jesus nunca foi para nós. Então, abençoados, vamos começar uma nova série aqui para esclarecer, abrir um leque de entendimento sobre a ressurreição dita por Jesus, anunciada por Jesus e pelos discípulos. Abençoados, a ressurreição dita por Jesus, vamos lá em João, capítulo 5, vamos explicar e mostrar para abrir o seu entendimento, como abriu o do irmão Paulo, eu vou estar compartilhando com vocês através do canal Luzes da Graça. João capítulo 5, verso 21, vamos estar mostrando para você, vamos lá. Vamos ler essa passagem aqui a partir do verso 21 até o 29. A ressurreição dita por Jesus não está relacionada a nós, né? Vamos lá. Porque assim como o Pai, Evangelho de João, capítulo 5, verso 21 ao 29. Porque assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, ele estava mostrando que o Pai já tinha ressuscitado lá no antigo pacto, chamado de Antigo Testamento, Antigo Pacto. Ele ressuscitou através de Eliseu, corpos que caíram na sepultura de Eliseu. Elias ressuscitou a viúva de Sarepta. Então teve ressurreição no passado? Teve. Quem estava fazendo? O Pai, porque o Filho não estava ali encarnado. Então era o Pai diretamente por meio dos anjos. Então o Pai, ele curava, ele ressuscitava. Ele ressuscitou por Elias, por Eliseu, né? Assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, é isso que Jesus está falando, é sobre isso. Assim também o Filho vivifica quem quer. Então ele compara o Pai com ele. Ele disse: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Aos nossos amados irmãozinhos aí, que desprezam Jesus de Nazareno, que coloca Jesus de Nazareno como pequenininho, mas foi esse pequenininho, nele estava o próprio Deus encarnado. Você não entendeu o evangelho, meu irmão, minha irmã, de ensinador e dos outros canais em graça aí, que ridiculariza, menospreza o Jesus Nazareno. Você não entendeu, porque o mesmo poder, como falei em vídeos anteriores, ali naquele corpo estava o poder de Deus. Ele disse: todo poder me foi dado nos céus e na terra. E ele vai dizer aqui também: assim como o Pai vivifica, também o Filho vivifica quem lhe pé. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo juízo, poder para fazer juízo, para que todos honrem, não só obedeçam, mas honrem o Filho como honrem o Pai. Aí eu pergunto a vocês, os nossos irmãos ensinadores em graça aí de canais grandes, que desprezam Jesus Nazareno, que dizendo e ensinando que não devemos considerar o Jesus Nazareno, como é que pode? Mas ele está dizendo que ele quer que todos honrem o Filho. Jesus ali não está na posição de filho? Tá. Mas ele tem poder, irmão Paulo? Tem. O Deus está ali. O Deus está ali, encarnado ali. Então está ali o poder. Honra o Pai como honra o Filho. Quem não honra o Pai, não honra o Filho. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Mas existem irmãos aí que, sinceramente, parece que estão lendo o gibi, não estão lendo os evangelhos, não estão lendo a Bíblia, estão lendo o gibi. Esses ensinadores em graça aí, de canais grandes, estão lendo o gibi, estão aí menosprezando Jesus Nazareno, e o Pai estava ali. Na verdade, vos digo, quem ouve a minha palavra e crer naquele que me enviou, que eu sou enviado dele, crer naquele que me enviou, quem? O Pai. Acredita que o Pai me enviou, não entrará na condenação, mas passou da morte para a vida. Aqui nós começamos a explicar aqui.
Então aqui Jesus está dizendo que o fato de acreditar nele já demonstrava que a pessoa estava sendo tirada da morte para a vida. Passou da morte para a vida. Não entrará na condenação, mas passou da morte para a vida. Por que que ele fala que não entrará na condenação? Alguém entrou na condenação? Ah, sim! Aqueles que antes da cruz, antes do Filho vir, morreram sem ouvir o evangelho do Filho, sem o Filho ter cumprido a cruz. Aqueles que antes da cruz morreram e não ouviram o evangelho, não abraçaram as palavras do Filho, o evangelho do Filho, morreram em condenação. Ah, irmão Paulo, qual condenação que eles morreram? Condenação adeana, morte espiritual, separação do Criador. Morreram e foram para o inferno. Ah, irmão Paulo, isso eu não posso aceitar. Agora você falou demais. E Jó, e Abraão, e os homens de Deus, aqueles que obedeceram a Deus, foram para o inferno? Todos eles foram para o inferno. Os justos foram para o inferno para a separação dos santos, e os ímpios foi para a separação dos ímpios, que é o abismo. Uns foram para o seio de Abraão, que foi a separação dos santos, e outros para o abismo, os ímpios. Mas os dois estavam em estado de inferno, de separação, de morte espiritual. Ah! Então agora vamos entender. Ele diz aqui, ó, verso 24, vamos repetir. Na verdade, vos digo, quem ouve as minhas palavras, agora quem ouvir as minhas palavras agora, e crer naquele que me enviou para o propósito, tem agora a eternidade, não vai ficar preso ao abismo e nem ao seio de Abraão. A alma vai direto para o Pai, vai ter a vida eterna, vai direto para a vida eterna, e não entrará na condenação, ou no inferno dos santos, e nem no inferno, né, dos ímpios, no abismo. Então, esse agora que ouve a palavra não entrará na condenação, que é o inferno, a separação dos santos, mas passou da morte adeana, para a vida. Agora eu pergunto a vocês, nós sofremos ou usufruímos dessa ressurreição? Não, vamos explicar isso. Nós não pegamos essa ressurreição. Vamos explicar. Em verdade, verso 25, vos digo que a hora vem e agora é. Então, a partir de agora, ó, em mim, os que estão ouvindo a minha voz, que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. Que mortos são esses? Jesus está falando aqui, tipo o filme do Michael Jackson, que os mortos levantam da sepultura e... Não é não. Os mortos vivos levantando da sepultura? Não, Jesus não está falando os mortos físicos, ele está falando dos mortos da condenação adeana, diante da cruz, diante dele chegar, dele anunciar o evangelho. Ele está falando, ó, a partir de agora, os que ouvirem, derem crédito ao que eu ensino, não vai passar pela morte. É isso que ele está dizendo. Em verdade vos digo que vem a hora e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, que era a condição de todos até a vinda de Jesus, até Jesus começar a abrir a boca e pregar o evangelho. Ouvirão a voz do Filho de Deus. Ó, Jesus abriu a boca, pregou o evangelho, Filho de Deus, e os que ouvirem, que atentarem para a minha pregação, para a minha voz, viverão, serão tirados da morte adeana, da condenação, do inferno, da separação do Criador. Seio de Abraão e abismo para o ímpio. Seio de Abraão para o justo e abismo para o ímpio. Os dois estados de inferno. Seria tirado, não passaria por isso.
E os que ouvirem viverão, porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim também o Filho tem a vida em si mesmo. E ainda existe, irmãos, ensinadores em graça que desprezam o Jesus Nazareno aqui. Ele não havia subido à cruz, ele estava como Jesus Nazareno. Mas ele diz assim: assim como o Pai tem a vida em si mesmo, assim também o Filho, eu, Jesus Nazareno, também tenho a vida em mim mesmo. E disse, verso 27, recebe aí, ensinador em graça, aprende. Deu-lhe o poder de também exercer juízo, porque é filho do homem. Se tome cuidado, hein? Você que está aí menosprezando Jesus, o Nazareno, você tome cuidado, você não entendeu a palavra, hein? Você está lendo o gibi. Não vos maravilheis disso, verso 28, porque a hora vem, vai chegar a hora, qual era a hora? Em que os que estão no sepulcro, sepulcros, ele está referindo todos os que já morreram, todas as almas que já morreram, representando os que estão no sepulcro, porque sepulcro representa a partida deste mundo. Todos os que morreram, todos que estão no sepulcro ouvirão a sua voz. Aqui não é ressurreição de corpos que Jesus está falando, é ressurreição de almas. E os que fizeram bem, opa, que maravilha! Os que fizeram bem, os justos, sairão para a ressurreição da vida. Opa! Justo morreu? Está no sepulcro? Mas os nossos irmãos literais diz que a pessoa morre e ficava presa no pó. A alma ficava lá presa no pó. A alma presa no pó. Uma vida, um ser espiritual ficando preso à coisa física. Que absurdo é esse? Que absurdo é esse? Então a alma ficava ali no pó, na putrificação. Falta de entendimento ensinar assim, né? Os que estão no sepulcro são as almas no seio de Abraão, o justo. E os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida. Serão tirados do seio de Abraão. Ele está falando para as almas dos antigos, antes do primeiro século para trás, do início da criação. E os que fizeram mal, duas almas, uma que boa e a outra má. Então as duas iam ressuscitar? Do ímpio e do justo, sendo tirado da condenação adiana. Que maravilha! Então, irmão Paulo, a morte de Cristo na cruz abrangeu todos, o justo e o ímpio, as almas justas e a alma ímpia? Sim. O ato da cruz, ele justificou tanto justo quanto ímpio. Tirou do estado da condenação adiana. Preste atenção. Tirou da primeira morte, mas existia outra morte, que é a segunda morte, que Paulo descreve, que o João Apocalipse descreve, segunda morte. A primeira morte foi tirado de toda a criação, primeira morte. Esse estado da primeira morte nós não participamos. Jesus não nos tirou da primeira morte, apesar de o irmão Paulo ter ensinado aqui, mas nós queremos corrigir isso, que nós não fomos tirados da primeira morte, porque nós já viemos já justificados, sem a condenação da primeira morte. É claro que se Cristo não tivesse morrido na cruz, nós seríamos atingidos pela primeira morte. Mas o ato de Cristo na cruz não trouxe, nós não viemos com essa marca de condenação, onde todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Nós não viemos
com esse estágio, com essa marca de condenação, de primeira morte, a morte adeana. Até o ímpio aqui foi tirado, ó. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, os que estavam no seio de Abraão, no inferno dos santos. E o inferno dos ímpios. E os que fizeram mal, ó, os ímpios, vão ressuscitar também, ó. Os que fizeram mal, para ressurreição, eles iriam ressuscitar, o quê? Para o juízo. Mas eles iam ser tirados da primeira morte. Mas eles agora, sendo tirados da primeira morte, eles iriam receber um corpo espiritual, aquelas almas que estavam lá no abismo, no poço de escuridão, e então eles iriam receber um corpo espiritual para receber juízo da condenação. Você está entendendo? Mas Jesus retirou todos da primeira morte. O poder da cruz foi triunfante. Sim, foi. Mas para o ímpio, ele iria passar para a segunda morte. Quem sabe? Muitos deles. Se eles não aceitassem Jesus, como a palavra diz lá, Pedro diz que Cristo pregou os espíritos em prisão do período adeano, ou do período noélico, pregou lá no período noélico, ele pregou os espíritos em prisão, quem é? As almas que estavam em condenação, essa daqui. Ressuscitaram e Cristo ofereceu o amor, anunciou o arrependimento para eles. E essas almas foram tiradas, né? Eu não posso aqui conjecturar e dizer que todas foram tiradas e que todos saíram, mas eu creio que a maior parte dessas almas do período antigo, que estavam em estado de abismo, elas se arrependeram, confessaram a Cristo, aceitaram a cruz de Cristo, o evangelho de Cristo ali, se arrependeram e foram tirados da condenação. Então elas iriam receber um corpo espiritual para poder receber o julgamento, né? O juízo. Jesus disse: eu não posso de mim mesmo falar coisa alguma. Como ouço, assim julgo. O meu juízo é justo, porque não busco a minha própria vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Você está vendo, abençoados? Oh, que maravilha, né? Que maravilha. Então, abençoados, a ressurreição dita por Jesus em João 5, 21 ao 29, como nós já lemos, não está relacionada a nós como muitos de nós temos entendido e ensinado, principalmente dentro do sistema religioso evangélico, que eles entendem errado, né? Amados, considerar que iremos ressuscitar sobre esta palavra dita por Jesus é engano de entendimento e tornar a palavra de Jesus mentirosa, pois esta ressurreição dita por Jesus seria para as almas em estado de condenação adeana, a morte espiritual, a primeira morte. E é esta morte que as almas seriam tiradas, é desta morte que as almas seriam tiradas, de Adão até a cruz, né? Que houve uma separação do Criador. Nós não ressuscitaremos jamais, ao contrário do que muitos têm compreendido e ensinados. Muitos pastores cristãos se lançaram na morte tomando veneno, né? Muitos pastores, né? Missionários, né? Muitos tomaram veneno, se lançaram na morte, tomaram veneno, sendo picados por serpente, né? Literalizando a palavra que diz que se forem picados por alguma serpente não fará dano algum. Tomaram veneno, né? Quando a palavra diz se beber alguma coisa mortífera não fará dano algum também. E se lançaram no mar, né? Querendo andar como Jesus sobre o mar, morreram, né, esses homens. Se lançaram no fogo, na jaula de leões. Existem pastores aí que entrou na jaula de leão, literalizando, querendo fazer como Daniel, exercendo uma fé absurda, uma fé ignorante, né? Ignorante. Morreram por causa de um falso entendimento e interpretação. Nós que viemos após os anos 70, depois da cruz, já estamos na vida eterna.
nós não ressuscitamos, nós já viemos sobre a vida eterna. Estamos sobre esse corpo fálido, esse corpo que se corrompe, mas quando sairmos deste corpo, automaticamente teremos um corpo, estaremos num corpo espiritual. A alma vai receber um corpo espiritual. Nós que viemos após o ano 70 ou depois da cruz, já estamos na vida eterna. Vamos lá em João 10:10, João 10, capítulo 10. Evangelho de João 10:10. Diz aqui, ó, Jesus falou aqui, ó. Ele falou aqui, vamos ler do verso 9. Diz aqui: eu sou a porta. Jesus falando, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, ó, tá vendo? Tudo dependeria a partir dele. Ó, todo mundo tinha que passar por ele. Não se podia desprezar o Jesus Nazareno. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará. E agora ele vai poder sair, passar, chegar no outro lado e achará pastagem. Por que ele fala sairá? Porque as almas não saíam do seio de Abraão. As almas do justo, que morriam de forma justa, não saíam, não chegavam para Deus. Ela saía do corpo e ficava preso lá no seio de Abraão, ela não subia. Então ele diz, entrará, sairá e achará as pastagens, que é estar diante do Criador. O ladrão vem senão para matar, roubar, matar e destruir. Esse ladrão aqui é a representação do ser espiritual Satanás mesmo. Não é humano, não. O irmão Paulo, em alguma época aí, nos ensinos lá abaixo, até disse que o ladrão era o homem, que era a carne. Não. O ladrão aqui é o ser espiritual, que dominava a mente dos homens. Jesus agora vem fazer uma comparação. O ladrão vem senão para matar, roubar e destruir. Então ele usa a imagem do ladrão. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, aqui esse ladrão é representado pelo homem, né? O homem que vem matar, roubar e destruir, que representa os seres, o homem induzido pelo ser Satanás. Ele diz, eu vim para que tenham vida, ó, tenham vida, e agora passa para outro lado, vida abundante. Você está vendo, abençoado? Agora, observe que ele mostra que o ladrão, Satanás, veio para matar, roubar e destruir por meio do homem, né? Mas ele veio trazer vida eterna. Vida que prossegue. Vida eterna é aquela que prossegue. Então, vida eterna é vida e vida com abundância. É a vida que prossegue, porque antes, até a cruz, a vida não prosseguia, ficava parada no inferno, chamado seio de Abraão. Era uma forma de inferno dos santos. Esta ressurreição aconteceu após cruz. Ó, a ressurreição das almas aconteceu após cruz. E Paulo relatou isto ao povo do primeiro século. Vamos ver lá no livro de Efésios, Paulo relatando, Efésios capítulo 2, Efésios capítulo 2, para nós passarmos para o próximo vídeo, para a próxima parte. No verso 1 ao 13, diz assim, e vos vivificou, Paulo aqui está falando para aquela época, ó, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensa e pecados. Que ofensas e pecados são esses? Ofensas e pecados pela condenação adeana, em que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, que é Satanás, né, os demônios, e o espírito que agora opera nos filhos da desobediência, que é demônios, espíritos que operam nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também, Paulo se inclui. Ó, ele estava outrora morto. Também andávamos desejosos da nossa carne, fazendo segundo a carne dos pensamentos. Éramos por natureza filho da ira, da condenação também, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou, estando nós mortos, ó, Paulo se inclui,
mortos em ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Vivificou da morte adeana, trouxe vida, tirou do estado de separação, de inferno, né, dos santos. Pela graça sois salvo, e nos ressuscitou juntamente com ele, nos fez assentar nos lugares celestiais. Então, você está vendo que essa ressurreição aqui, Paulo está falando de forma espiritual. Paulo já está se incluindo. E nos ressuscitou, ele estava vivo. Juntamente com ele nos fez assentar nos lugares celestiais. Essa ressurreição aqui é espiritual, está de condenação adeana. Você está vendo que Paulo estava vivo, ele diz, e nos ressuscitou juntamente com ele, e agora nos colocou okay, em lugares celestiais, com acesso ao Criador. Lugares celestiais em Cristo Jesus, ó, junto ao Pai. Você está vendo? Para mostrar nos séculos vindouros, para mostrar os que vêm depois, as abundantes, para mostrar quem? A nós, as abundantes riquezas da sua graça, o grande amor de Deus, pela sua benignidade, pelo seu grande amor, para conosco em Cristo Jesus. Então Paulo está dizendo que ele fez isso para mostrar os que vinham depois deles, da cruz, o grande amor de Deus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, não vem por merecimento. É dom de Deus. Não vem por obras para que ninguém se glorie. Não é mais por sacrifício, por rituais, não. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, os quais nos preparou para que andássemos nela. Você está vendo, abençoado? Que maravilha! Que maravilha! Então vamos passar para a próxima parte, porque é um pouco aqui, um pouco ali. Vamos para a parte 2. Paz.